Olá, meus irmãos e queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui ao canal Caminho de Emaús, um canal voltado ao estudo da Palavra de Deus. E nesse vídeo é a continuação do estudo Integridade Ministerial. Nós estamos numa sequência de vídeos sobre esse estudo voltado para os obreiros, mas como se trata da Palavra de Deus, é para todos os servos do Senhor, amém? Todos aqueles que desejam aprender da palavra do Senhor, esse vídeo também é para você. Então, se você está conosco aqui, né, sejam muito bem-vindos e vamos partir assim para a palavra do Senhor, nosso Deus, amém? Bom, meus irmãos, hoje esse, como eu falei, é o terceiro vídeo dessa sequência e nós vamos iniciar. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dar uma recapitulada aqui. Nós estamos no primeiro capítulo, né? São 10 capítulos esse estudo. Nós estamos no primeiro capítulo. No primeiro capítulo nós já iniciamos as qualificações para o ministério, para o ministério pastoral. Então nós vimos aqui alguns requisitos baseados na palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 em diante, e também em Tito, capítulo 1, versículo 6 em diante. Pautados nesses dois versículos da palavra do Senhor, nós adquirimos aqui, exploramos também, né, alguns requisitos e qualificações para o ministério pastoral. Entre eles, nós destacamos aqui alguns, como nós já vimos nos vídeos anteriores, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, prudente, vigilante, temperante, sóbrio, modesto, ordeiro, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso aqui são os requisitos da palavra do Senhor requerendo dos obreiros, principalmente dos pastores e líderes, amém? Outras qualificações aqui são não dado ao vinho, não espancador, moderado, não contencioso, não avarento. Vamos lá. E o último foi não avarento, né? O último requisito e qualificação foi não avarento. Nós hoje vamos dar continuidade nas qualificações para o ministério, amém? Então, vamos lá. O próximo aqui é não neófito. Não neófito é mais um requisito para o ministério pastoral. E cada qualificação eu estou tentando explicar da maneira mais fácil possível, né? Para que não haja nenhuma dúvida do nosso chamado, amém? Então vamos lá. Não neófito. Neófito quer dizer recém-convertido ou recém-plantado, aludindo à pessoa convertida recentemente. Os novos convertidos geralmente são pessoas cheias do Espírito Santo e zelosas no trabalho do Senhor. Mas a Bíblia nos chama a atenção de que, para a liderança, precisarão ser desenvolvidas espiritualmente. Isso com o perigo da soberba e, consequentemente, a queda na condenação do diabo. Amém? Então tá. Um neófito, ou seja, um novo convertido, ele é cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa recebe aquele primeiro amor, aquele impacto do Espírito, logo é batizado com o Espírito Santo. E às vezes não é batizado ali de imediato. Então a pessoa passa a buscar os dons, passa a buscar o selo do Espírito e a pessoa começa a ser fervorosa, né? Logo no início da sua fé. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está apta para exercer um cargo de liderança. Por isso que a Bíblia fala, não neófito, ou seja, não tem que ser novo convertido. Por quê? Porque uma coisa pode ser, uma coisa pode acontecer na vida dela e esta coisa pode ser a soberba e consequentemente a queda com a condenação do diabo. Ou seja, o diabo a Bíblia fala que o diabo ele quis parecer Deus, quis ser igual a Deus e a soberba entrou, né?
sobre naquele ser, e ele, sim, pela sua soberba, a sua queda foi grande. Então, para que não aconteça com o futuro obreiro, ele tem um futuro promissor, um futuro, né, brilhante pela frente, mas por ele ser novo convertido, parece que ele é apto, parece que se colocar uma responsabilidade grande na mão dele, parece que ele vai desempenhar, mas na verdade ele não vai desempenhar, porque tudo tem um tempo. E para ser pastor e líder de um, né, ocupar cargo de liderança dentro da igreja, não pode ser neófito, para que não haja o perigo de cair na condenação do diabo. Amém? Vamos lá para a próxima qualificação, de bom testemunho. A pessoa tem que ter bom testemunho. O que tem em pauta aqui são os que podem testemunhar da retidão da vida de um obreiro como candidato ao episcopado. A pessoa tem que ser um insuspeito, não portador de vício ou defeito moral que o desqualifique. Então, de bom testemunho, o que está em pauta aqui é a opinião dos que estão de fora, né? Como que eu posso provar que eu tenho um bom testemunho? Eu não posso chegar e falar para as pessoas: olha, eu tenho um bom testemunho. Não, na verdade, quem vai falar isso aí são as outras pessoas ao meu respeito. Então, né, de bom testemunho quer dizer que as pessoas observam o nosso modo de ser e o nosso modo de vida. Então, essa pessoa não pode haver suspeita sobre ela, a pessoa tem que ser insuspeito, né? E também a pessoa não pode ser um portador de algum vício ou defeito moral que possa desqualificá-lo para o chamado ao ministério. Amém? Vamos continuar. Assemelha-se à boa reputação, isto é, em outras pessoas, que outras pessoas precisam reconhecê-los, olha aí, outras pessoas precisam reconhecê-los em seus negócios e em seu caráter passado, testemunhando favoravelmente acerca deles. Então a nossa vida social, ela tem que condizer com a nossa fé, né? Tem gente que é uma bênção só durante aquelas 2 horas dentro da igreja, né? A pessoa é uma bênção só daquela 1 hora e meia, ou então na hora da sua ministração, da sua palavra. Na verdade, nós temos que ser uma bênção dentro da igreja e uma bênção lá fora da nossa vida social. Temos que ser bênção para os que estão de fora, né? Porque as pessoas podem nos julgar acerca dos nossos negócios e acerca do nosso caráter. Tá vendo? Os nossos negócios, o que a gente compra, a gente tem que pagar. Ou se não tiver o dinheiro para pagar, nós temos que o quê? Dar uma satisfação. Uma satisfação para aquela pessoa que nós estamos devendo, para que nós não venhamos agir de má fé e a nossa conduta seja causa da blasfêmia contra o nome de Jesus e, consequentemente, o sofrimento, né, da igreja. Porque quem sofre é o reino de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Vamos continuar. É exigido de todo pastor que ele seja aprovado nesse difícil teste. O que seus vizinhos pensam ao seu respeito, a sua piedade é patente à sua vizinhança? Ou isso se limita apenas ao círculo da igreja? Tá vendo? Eu acabei de falar. Paulo, nesse sentido, recomenda que os que estão de fora deem o seu parecer sobre o caráter de todo candidato ao pastorado antes de ser consagrado. Imagina a cena. A pessoa é um candidato ao pastorado, ao ministério, e aí a liderança da igreja, antes de ungí-lo, antes de separá-lo, de consagrá-lo, os pastores vão até a casa desse candidato ao pastorado, vai na casa dos vizinhos ali da casa da rua dele e pergunta sobre a vida dele, sobre a conduta dele com os filhos, com a família, a sua vida social ali com os vizinhos, com a vizinhança. Imagina só a cena. Já pensou? Aí os vizinhos chegam e falam: olha, esse aí ser pastor, esse aí, eu nem sabia que ele era crente. Imagina só. Então, Paulo, ele não dá moleza, irmãos, não dá moleza acerca da exigência ao pastorado, amém? Mas vamos continuar aqui.
Próxima qualificação, despenseiro. O obreiro tem que ser despenseiro se quiser o cargo pastoral. Significa gerente, mordomo e administrador. A ideia de despenseiro sugere-nos que a igreja é a família de Deus, sobre a qual vários oficiais são nomeados para melhor funcionamento desta casa. Então, a pessoa tem que ser dispenseiro. Dispenseiro o que é? Sugere que a igreja é a família de Deus e nós somos os responsáveis para o bom funcionamento da casa de Deus. Amém? Porque a família da igreja é a família de Deus e nós fazemos parte da família de Deus, porque todos somos irmãos e Deus é o nosso Pai. Amém? Próximo requisito, próxima qualificação, não soberbo. Não soberbo quer dizer não arrogante. Essa palavra indica a pessoa dotada de opinião obstinada, um arrogante no trato com os demais. Ensoberbecer-se quer dizer inchar, tornar-se insensato. Infelizmente, muitas pessoas, por causa do seu cargo elevado, por causa da sua posição de eminência, por causa da sua vida pública, no convívio social da igreja, as pessoas se ensoberbecem. Mas o que a Bíblia nos fala é que nós não podemos ser arrogantes, nem obstinada, nem ser inchado, nem muito menos ser insensato nessa palavra, nesse quesito. Todo bom pastor não se mostra como ditador e deve sempre mostrar respeito pelo sentimento das ovelhas de seu rebanho. Há somente um Senhor da igreja, Jesus Cristo, e nenhum mero homem pode tentar usurpar a sua posição. Tá vendo? Então tá aí. A pessoa não pode ser soberba para exercer o cargo ministerial. Amém? Continuando. Próxima qualificação. Não iracundo. Não iracundo. O que quer dizer não iracundo? Indica alguém que é sujeito às explosões, indica alguém que é sujeito a explosões repentinas de raiva e de ira. Às vezes a pessoa tá ali, tranquilo, de boas. De repente, alguém ou algo aconteceu que desfavorável ali, que o desagradou, a pessoa explode do nada, de raiva e de ira. Isso aí é a pessoa que é iracundo. É uma pessoa que parece que está com o estopim ali, aceso, né? O pavio ali é curto e qualquer coisa a pessoa já explode. Um crente, um servo de Deus, jamais pode ter essa qualidade. Ser iracundo. Vamos continuar. A pessoa não sabe controlar bem as suas emoções. O ódio, a ira e o mau gênio governam muitas vezes o coração do homem, como é o exemplo de Caim, que irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Exemplo esse que não deve ser seguido por qualquer obreiro. Tá vendo? É um exemplo clássico, é o de Caim. Por falta de temor a Deus e por falta de caráter e de domínio próprio, Caim ele chegou ao extremo de tirar a vida do seu próprio irmão por causa de explosões repentinas que tinha sobre a sua vida. Amém? Continuando aqui sobre o não iracundo, o ministro de Deus não pode ser uma pessoa sujeita a explosões iracundas e nem precipitado. Deve, portanto, ser homem de amplo controle próprio, aplicando a sua autoridade de maneira suave e judiciosa. Amém? Então tá aí o conselho, né, para as pessoas que querem ser pastor, porém ainda tem o sentimento de ira dentro do seu coração. Amém? Outra qualificação é amigo do bem. Amigo do bem quer dizer benigno. Benigno pode significar amante dos homens bons, amante da bondade ou alguém que se devota alegre à prática do bem. Ei, meus irmãos, olha aí. A gente tem que ser amante de homens bons, nós temos que
ser amante da bondade, ou alguém que se devota alegre à prática do bem. A gente tem que fazer a prática do bem, mas tem que fazer isso com devoção e com alegria. É isso que significa amigo do bem. Amém? Próximo requisito, isso aqui eu torno a lembrar os irmãos que está escrito nos versículos de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, deixa eu só recapitular aqui, ó. 1 Timóteo 3, versículo 2 em diante. Vou até ler aqui, ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, tá vendo? Não avarento, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta nem em laço do diabo. Em Tito capítulo 1, versículo 6 em diante diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Nem iracundo, nem dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, que nós acabamos de falar aqui, moderado, justo, santo e temperante. Então são essas as qualificações em Tito capítulo 1 e Timóteo capítulo 3. E nós estamos vendo cada uma delas aqui nesse estudo, amém? Então depois de amigo do bem vem a próxima qualificação chamada justo. Justo significa reto segundo as exigências da lei e que também possui a retidão ou justiça de Deus, a autêntica santidade. Usualmente, justo, a palavra justo, fala sobre santidade ou retidão que reside no crente sincero. Então, o crente, quando ele é sincero, a gente chama ele de justo, né? Ou seja, a pessoa ser justa é a pessoa que segue segundo as exigências da lei e também possui a retidão da justiça de Deus, que é o que? A autêntica santidade. E o que a Bíblia nos fala, sede santos como ele é santo, diz as Escrituras. Amém? Então vamos lá. Sede santos como Deus também é santo. Também indica a obtenção da retidão perfeita e eterna, em que o crente passa a participar das perfeições de Cristo e da natureza moral de Deus Pai. Veja bem, em Mateus 5,48 nos diz: sede vós perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Amém? Outra qualificação é o ser santo. Santo significa piedoso, agradável a Deus, livre de máculas morais, possuidor de autêntica santidade, em que a natureza de Cristo vai sendo formada em seu homem interior. Olha que maravilha! A perfeição moral é o que está em foco aqui, quando fala sobre santo. É a perfeição moral da pessoa. Vamos lá, ó. Aqui eu separei, aqui, ó. Letra A, sobre ser santo. Letra A. Quando o bispo é sóbrio, indica a atitude e ações de um homem para consigo mesmo. A pessoa age com sobriedade. Quando o bispo é justo, veja bem, a diferença de sóbrio, quando ele é sóbrio, indica atitudes e ações do homem para com ele mesmo. Quando o bispo é justo, indica as ações do homem para com seus semelhantes. Ele é sóbrio consigo mesmo, ele é justo para com seus semelhantes. Agora, quando a Bíblia fala que o bispo é santo ou piedoso, fala sobre as relações de um homem para com Deus. Então, a gente tem que ser sóbrio, justo e santo. Sóbrio para agirmos com nós mesmos com sobriedade, justo para agirmos para com os nossos semelhantes e santo para agirmos, para termos boa relação entre nós e o nosso Deus. Amém?
Então, próxima qualificação é ser temperante. Temperante, que tem domínio próprio. A pessoa ser temperante é que tem domínio próprio, ou seja, autocontrolado e autodisciplinado. Refere-se à pessoa que sabe andar no caminho da santidade, que evita vícios do passado e os defeitos do paganismo. A vitória do obreiro está na autodisciplina e no autocontrole que deve manter com a ajuda do Espírito Santo. Então, obreiros, em nome de Jesus, vamos buscar de Deus o autocontrole, vamos buscar de Deus a autodisciplina. Amém? Porque quando a pessoa é disciplinada e controlada, é uma pessoa temperante, é uma pessoa que agrada a Deus. Pelo contrário, são pessoas iracundas. Os iracundos são aquelas pessoas explosivas, pessoas que impetuosas. Mas o temperante são pessoas sóbrias e sábias para agradar ao Senhor teu Deus. Amém? Aqui se finda o primeiro capítulo desse estudo. Como eu disse no primeiro vídeo, são 10 capítulos. Esse capítulo aqui, quer dizer, esse capítulo aqui é o ministério pastoral. Então, para exercer o ministério pastoral, nós vimos algumas qualificações para o pastorado. Agora, no capítulo 2, que nós vamos adentrar, o capítulo 2, se der tempo aqui, nós vamos apenas começar esse segundo capítulo. Capítulo 2 chama-se Deveres Pastorais. Deveres pastorais agora faz parte agora do nosso a partir de agora, né, do nosso estudo. Amém? Deveres pastorais. Deixa eu só achar aqui onde que está a página 13, Deveres Pastorais, para nós darmos continuidade aqui ao nosso estudo. Amém? Achei. Então, deveres pastorais. Quais são os deveres de um pastor? Alguns deveres dos pastores aqui. Como o nosso vídeo não vai dar tempo, eu vou apenas descrevê-los aqui. Amém? E aí eu vou apenas descrevê-los, não, eu vou citá-los aqui e depois no próximo vídeo nós vamos descrevê-lo cada um deles. Amém? Então, quais são os deveres pastorais? O primeiro dever pastoral é governar bem a sua casa. Então a gente vai aprender o que quer dizer governar bem a sua casa e depois vai ter a referência bíblica. Amém? Então vamos lá. Governar bem a sua casa é o primeiro dever pastoral. Depois, ter filhos em sujeição também é um dever pastoral. Rejeitar as fábulas. O que quer dizer rejeitar as fábulas? Nós vamos estudar isso aqui também. Rejeitar as fábulas. Outro dever pastoral, exercitar-se na piedade, tá? Exercitar-se na piedade. Depois nós vamos fazer o quê? Ser exemplo dos fiéis. É outro dever pastoral, é ser exemplo dos fiéis. Exemplo em que? Exemplo nas palavras, exemplo no trato, que quer dizer no procedimento. Devemos ser exemplo, vamos lá. Devemos ser exemplos no amor, tá? Tudo isso tem respaldo bíblico. Exemplo no amor. Outro, ser exemplo de quê também? Na fé. Ser exemplo aos fiéis na fé, ser exemplo na pureza. Amém? Então, esses são deveres pastorais. Ali a gente estava estudando as qualificações. Agora, esses são deveres que todos os pastores devem seguir. Então, esse último dever aqui que eu citei é na pureza, que quer dizer na castidade. O pastor, outro dever do pastor, ele tem que aplicar-se a algumas coisas. Aplicar-se a quê? Aplicar-se à leitura. Aplicar-se a quê o pastor deve aplicar? Na exortação. O pastor deve aplicar-se no ensino, que é na instrução.
O pastor ele não deve desprezar os dons. É outro dever pastoral. Ele não deve desprezar os dons. Ele precisa agir com diligência. Outro dever pastoral. Ele tem que agir com diligência, ou seja, com cuidado. Com diligência em quê? Ele tem que meditar nas escrituras. Ele tem que ter cuidado de si mesmo. Ele deve ter cuidado na doutrina. Ele deve perseverar nessas coisas, ou seja, naquilo que ele ensina. Ele tem que ter filhos crentes fiéis. Parece ser uma repetição, mas não é. É ter crentes fiéis. Então, tudo isso são deveres pastorais. Ele deve reter firme a palavra fiel e orar e ungir com óleo e por aí vai, irmãos. Nós vamos findar o vídeo aqui. Eu estou apenas citando o que vem por aí. Amém? Nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos iniciar a todo vapor os deveres pastorais, que é o 2º capítulo. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Deus abençoe você que acompanhou até aqui. Se você chegou até aqui no vídeo é porque você tem desejo de aprender mais e mais da palavra de Deus. Então, no próximo vídeo nós vamos iniciar, ou melhor, nós vamos continuar, né? Continuar com esta sequência de estudo sobre integridade ministerial. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus.